Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. 104.5 FM. Cultura, informação, coletividade. 32 22 15 71. Ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Olá, amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede web de mobilização social. Aqui é Rádio Com 104.5, comunicação, direito de todos. E a partir de agora você acompanha o nosso programa que fala sobre responsabilidade social, como é de costume aqui nas quintas-feiras, a partir da 1h30. E nós temos dois convidados bastante especiais no nosso programa de hoje. Primeiro, antes de apresentar o nosso convidado, já vamos dando boa tarde a Diná Bandeira. Boa tarde, Diná, tudo bom? Boa tarde, Rui, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rede Coep de Mobilização Social, mais uma quinta especial também, com a presença de amigos, né? Entrevistados que são amigos, e um prazerzão estar aqui, um abraço ao Pedro ali na parte técnica da rádio, e vamos lá, Rui. Na parte de produção, isso aí, o nosso estagiário de jornalismo, que tanto nos ajuda nos programas, né? Falando em estagiário, hoje o nosso convidado também, a gente teve o privilégio de conviver lá na Embrapa, clima temperado, quando foi estagiário lá. Mas antes da chegada até o estagiário, a gente vai saber um pouco da vida desse querido amigo, o Felipe Campal, natural de Santa Vitória do Palmar, né? Como muitos santavitorenses presentes aqui em Pelotas e envolvidos com cultura também, né? Então, o Felipe deu essa grata satisfação a nós que acompanhamos e torcemos, né, por ele, né, Diná, todo esse tempo aí. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso espaço aqui. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Diná. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Com. É um prazer estar aqui. Já agradeço, primeiramente, agradeço a vocês pelo convite e pela oportunidade aqui de falar sobre o meu projeto, né. E como tu mesmo falaste, eu já conheço o Rui e a Diná há alguns anos. Eu tive a primeira oportunidade de estágio da minha vida na Embrapa, né? Onde conheci o Rui e até hoje somos amigos aí. Também a Diná, que era a nossa chefe na época, né? Isso. Mas uma boa chefe. Então,
É um prazer estar aqui com vocês, né? Mas vamos começar pelo começo, né, Felipe? Até tu chegar em Pelotas, conta um pouquinho da tua trajetória lá em Santa Vitória. Chegando em Pelotas, fez curso de jornalismo, é isso? Conta um pouquinho dessa publicidade. tua publicidade. Eu já errei. Então, eu vim estudar aqui, né? Sou de Santa Vitória, como o Rui falou. Eu vim cursar publicidade em Pelotas em 2013, eu acho. Não sei se foi em 2013 ou 2002 que eu vim para cá. E aí, creio que em 2005 eu fui estagiar na Embrapa, já com essa questão da fotografia, né? Na minha vida eu já tinha feito as disciplinas de fotografia na universidade. Tinha sido monitor, né, de fotografia, o que me possibilitou o aprendizado também de revelação fotográfica, uma coisa bem interessante. Comecei a estagiar na Embrapa, fiquei acho que 2 anos e meio com vocês lá, né? Trabalhando com vídeo, né? Vídeos técnicos para a Embrapa. A gente produzia o programa Terra Sul, que ainda existe, né? E desde então a minha vida tem sido fotografia e vídeo, né? Depois eu saí, formei, comecei a trabalhar como freelance, fazendo publicidade, institucionais aqui na cidade, fora da cidade. Conheci o pessoal da Moviola em 2008, né? A qual sou amigo de todos e trabalhamos juntos até hoje, por sorte, né? Fazendo curta-metragens, documentários e projetos de circulação de cinema, né? Isso é um grande prazer que a gente tem, de trabalhar com isso, né? Que além de trabalho é hobby, né? Eu sempre digo meus amigos que gostam de... tu vai trabalhar fim de semana? Eu digo, tu vai jogar futebol, eu vou fazer fotografia, entendeu? Dá na mesma, né? Enfim, e trabalhando como fotógrafo no passado, né, 2013, eu tive a oportunidade de fotografar o Pelotas Jazz Festival, né? A convite do pessoal da Gaia Produções, dos irmãos Keiber, do Duda, Fernando, Alexandre Matos, né? E nesse festival eu conheci grandes músicos, né? Brasileiros e até internacionais. Fiquei com um acervo de cerca de, não sei precisar, mas entre 4.000 e 4.500 fotos, mais ou menos, desses 3 dias de festival. E pela minha ansiedade que eu tenho por tudo, né? Eu sou uma pessoa meio ansiosa. Eu vi que esse material estava... depois de ser fotografado, divulgado, ele começou a perder... como é que eu posso dizer? Começa a perder força, porque a fotografia hoje em dia, as pessoas não têm mais o hábito de imprimir, né? As fotos. Antes as pessoas imprimiam, porque tinham que imprimir, né? E faziam ampliação, no caso. E tinham esse bem material em casa, né? Essa lembrança, essa recordação. Então eu olhava lá para os meus HDs lá e via que aquilo estava ali, escondido ali dentro, né? Comecei a pensar, o que eu posso fazer com isso? E um dia, conversando com o Alexandre Matos, né? Eu tive a ideia de fazer um livro, né? E aí eu pensei, ninguém me conhece, né? Assim, algumas pessoas me conhecem aqui em Pelotas, mas eu não sou um fotógrafo que vai despertar o interesse de um grande público, a ponto de alguém financiar esse meu livro. Então, claro, eu teria que fazer contato com os músicos para ver se eles me autorizavam a utilização da imagem deles. Então eu pensei, por que esses músicos não escrevem sobre música, sobre jazz, né? Eu não falei o nome do projeto, estou falando dele, mas o projeto se chama Quando a Cidade Virou Jazz, né? Inclusive o nome foi apadrinhado pelo Duda Keiber, que eu já agradeço a ele aí por toda a força que ele vem me dando. E, enfim, o Alexandre fez o contato com os músicos para saber o que eles achavam do projeto antes mesmo de eu começar a fazer qualquer coisa, né? Porque era imprescindível que eles mandassem esses textos e essas poesias, enfim, eu passaria uma linha de raciocínio para eles, né? Do que eu queria. E os principais músicos toparam, para minha surpresa e para minha alegria. E eu comecei a fazer o projeto, então comecei a tocar e comecei a acreditar no projeto. E acabei aprovando no Procultura Municipal, aqui de Pelotas, né? E o projeto era pequeno, porque a Procultura tem um teto, né? Um valor máximo.
Então eu projetei esse livro, né? Que o projeto vinha a ser um livro, dentro dos moldes do Procultura, né? Que seria um livro de 104 páginas, né? Por causa do orçamento da gráfica, que é um orçamento mais alto que, né? De impressão. Só que já sabendo que eu ia fazer mais, né? Já sabendo que eu ia precisar de mais verba, porque eu teria um livro com mais páginas, né? Hoje o livro está com 208 páginas, bem apertado já. Felizmente eu já tenho todos os textos dos 13 artistas que participam do livro, né? Eu vou citar o nome deles aqui, que é a Delicatessen, de Porto Alegre, Amando Costa, Hamilton de Holanda, o Gilson Peranzetta e o Mauro Senise, que se apresentaram em dupla, James Liberato, o nosso três, que é o nosso querido Hélio Mandeco, aqui meu conterrâneo, né? Santa Vitória do Palmar, Juan Prada, de Montevidéu, Luciano Maia, do Finlândia, o Popó e Trio, que também é daqui, né? O Popó, inclusive, toca com nós três, bateria. Raul de Souza, o Toninho Horta e o João Donato, que são grandes nomes da música popular brasileira e internacional, né? E para mim está sendo um grande privilégio fazer esse livro e estar em contato com essas pessoas, né? O João Donato, por exemplo, a esposa dele gravou um áudio dele falando, né? Que é daqui, né? A esposa dele. A esposa dele é daqui, né? A Ivone Belém. E degravou para mim, ou seja, pô, as pessoas tiveram um grande trabalho, enfim, né? Se dedicaram. E o texto dele é fantástico, né? O que ele fala sobre ele, sobre a música popular brasileira, né? Ele se dedicou mesmo ao livro. Então, estou muito grato com isso. Estou muito ansioso em lançar essa obra, né? E acontece que agora fazem 2 dias que eu lancei uma vaquinha na internet, né? O pessoal chama crowdfunding. Eu prefiro chamar vaquinha porque as pessoas logo vão entender o que é, né? E a vaquinha foi a forma que eu encontrei, porque eu passei mais de um mês, eu e o Alexandre Matos, atrás de financiamento da iniciativa privada, né? Porque pelos meus cálculos e pelo formato que se tornou o livro, né? Me faltam ainda 40% da verba. E com a iniciativa privada é meio difícil. Ainda estou tentando, mas eu resolvi não apostar mais, né? Porque tu tem que dedicar tempo, tem que visitar locais, e o livro, como é um livro que tá digital ainda, enfim, as pessoas ficam meio receosas de financiar algo que não existe, né? Na verdade, compras algo que não existe, né? Porém, então eu lancei essa vaquinha para ver se o público em si resolve apoiar meu projeto, né? Então muito em alta essa questão do financiamento coletivo, né? E o que é esse financiamento coletivo? Eu, na verdade, estou vendendo o livro antecipadamente por um valor mais barato. E todas as pessoas que comprarem através do site, que eu vou dar o endereço daqui a pouco, vão ter um nome na obra. Vai ter uma página de agradecimentos com todos os que apoiaram o livro, né? E então já fazem 2 dias que está no ar, já tem um bom andamento, aí já tem alguns apoiadores, né? Mais familiares e amigos, né? Que é a primeira rede de apoio, né? E a vaquinha está no site catarse com s.me, M de Maria, né? /livro jazz. Vou repetir então, catarse.me /livro jazz. Acessando ali, tem algumas pessoas que têm receio de comprar na internet, né? Porque tem que botar CPF, tem uma tia me diz, mas eu não quero botar CPF, né? Mas o site é seguro né? Várias pessoas já... Gera um boleto também, né? Dá para gerar o boleto. Você vai entrar no site e vai clicar ali em apoiar esse projeto, em verde, tá? Clicando em apoiar esse projeto, vão ter várias opções de apoio, que são as seguintes. Para quem mora em Pelotas e Santa Vitória, que vai poder retirar o livro comigo, ou na Secult aqui, ou no endereço lá em Santa Vitória, tem a opção de R$70 para um livro e de R$200 para 3 livros. E para quem é de fora daqui, é R$85 um livro, porque R$15 é do frete, né, para qualquer localidade do país, e R$230 3 livros,
né? E qualquer pessoa pode comprar, inclusive pessoas do exterior, só que tem que combinar a entrega daí, né? Eu tenho família no Uruguai, a família já está se mobilizando lá, mas como é família, eu levo o livro para eles, né? Então, é isso. É um pouco complicado, eu acho, porque para tu entrar, geralmente eu pensei outro dia, pô, quando eu compro algo na internet, algo para mim, né, que eu tenho interesse total em comprar, já é chato, né? De acessar, botar, cadastrar e tudo mais. Mas então, pô, então eu fico pensando assim, pô, a pessoa entra no site, né? Tem que ir lá apoiar meu livro, meu projeto, então eu peço paciência aos que pensam em apoiar e entrem lá, né? Sei que tem o pessoal, não, porque tem o pessoal que está dizendo, não, é fim do mês ainda, não tem problema, vai ficar 60 dias no ar, aliás, 58, né, a partir de hoje, né, e dá pra esperar o início. E tem um apoio que é R$20 que eu botei, assim, que é tipo aquela pessoa que não, de repente não quer o livro, mas quer me apoiar porque é meu amigo e tal, que é um nome nos agradecimentos e um abraço meu, no caso. Já tem 2 apoiadores, né, já tem 2, Que legal, Felipe, eu fico pensando, e aí eu quero colocar para os ouvintes o número do telefone da Rádio Com, né, Rui, 3222-1571, para quem quiser realmente estar apoiando, né, o Felipe e também fazer algum questionamento sobre a obra. E a gente tu fica falando e eu fico imaginando assim, quanto e a gente seguido toca nessa tecla, né, Rui, difícil os projetos culturais no município de Pelotas, porque a gente tem todo as pessoas adoram encher assim o pulmão e dizer, porque Pelotas é uma cidade cultural, porque aqui as coisas... Mas é só olhar a situação dos nossos teatros e ver tanta dificuldade para os nossos artistas e produtores culturais em conseguir recursos. E hoje as pessoas esquecem das leis de incentivo, que a gente pode estar patrocinando obras culturais com as leis que tem impostas aí de incentivos, né, culturais. E das ISOs, né, Felipe? Tem uma ISO, a ISO 26.000, que é a ISO da responsabilidade social. Toda e qualquer organização pública ou privada que hoje não estiver se adequando para as ISOs, logo ali, elas não ainda se deram conta. Eu esqueci de uma coisa importante. Elas vão ser extintas. Que é fundamental aqui nesse programa. Que é o seguinte, pelo Procultura aqui de Pelotas, que tu estás falando do apoio ao Procultura, existe há uns 3 anos, né? E para mim e vem aumentando cada vez mais, né, a verba. E seria ótimo que continuasse aumentando, né? Pelo menos é o acesso que o pessoal aqui em Pelotas tem, né? Esse ano foram aprovados 17 projetos dos 105. Ou seja, existem 105 projetos, né? 17 muitas pessoas pensam. Não, os 17 foram contemplados por causa da verba que veio do governo, enfim. Mas como tu tem que dar contrapartida para a prefeitura. E 40% dos 1.000 exemplares que eu vou fazer, ou seja, 400 exemplares, vão ser doados, né? E boa parte deles para as escolas municipais de Pelotas, né? Universidades, enfim. Mas boa parte vão para as escolas municipais de Pelotas, que é um retorno que vários projetos fazem. Então, essa Liberdade fazia também, né? Com Liberdade da Movela a gente levou para as escolas. O Marco Valdo também, creio, para as escolas, enfim. Então é fundamental esse apoio, essa contrapartida, né? Só uma pergunta, Felipe, assim, ó, tem muita gente que não te conhece, por exemplo, né? Eu quero comprar o livro, mas como é que eu tenho a certeza que eu vou receber esse livro? Eu vou pagar, vou lá e pago hoje. Então, pelo site, pelo Catarse, é o seguinte, eu tenho uma verba mínima de arrecadação que eu estipulei. Se eu não consigo essa verba mínima, o próprio site devolve dinheiro às pessoas. Ah, tá. Em créditos para apoiar outro projeto. Que fique bem claro. Se tu comprar meu livro a R$70, tu vai receber R$70 de volta para apoiar o projeto da Diná ou dentro do Catarse. O pessoal do Rastro Selvagem está com um crowdfunding também. Mas, eu acho que eu não respondo a tua pergunta com isso. A verdade é que eu vou fazer esse livro de uma forma ou outra. Tá? Eu tenho 13 nomes da música popular brasileira e internacional envolvidos no livro, então é uma questão de honra para mim, né? Que garantias eu posso dar? Eu posso dar minha palavra nesse momento, né?
E eu tenho que fazer o livro porque eu tenho que prestar contas à prefeitura. Eu tenho um contrato assinado com a prefeitura. Eu tenho uma conta no banco, então não é um... E ele só excedeu porque tu resolveu... Ele excedeu porque eu ampliei o projeto, porque eu pensei que um livro de 104 páginas eu iria deixar muito material que eu tenho fora. E eu não posso deixar o material fora, porque eu não vou usar em outro momento. É nesse livro que eu tenho que usar todo o material que eu tenho. E como eu vou expor fotos em página dupla, então uma foto me ocupa 2 páginas do livro. Eu resolvi ampliar colocando a tradução para o inglês. Ou seja, se eu tenho um texto de 2 páginas, eu já ocupo 4. Tudo vai aumentando. Então o tamanho da foto vai ficar... qual é o formato do... Não, do tem livro? várias... A diagramação vai... Tem fotos que tem mais importância, que ficam em página cheia, em 2 páginas. O livro tem 21 por 28. Se abrir ele, fica mais ou menos 1 a 3. É um livro grande, capa dura, com sobrecapa, é uma qualidade de impressão boa. É feita na gráfica Palotti, lá em Santa Maria, creio. Que é que imprime todos os livros que... o do Almanaque do Bicentenário, que vai ser lançado segunda-feira. O livro do Nauro, do Pelotas Imagens. É o mesmo padrão de qualidade. Né? E tem fotografias que aparecem em formato menor, enfim. Vai ter um capítulo... Eu tenho 13 capítulos no livro, né? Um para cada músico. O livro começa com o texto do músico, em seguida vem as fotos do músico ou da banda, né? E tem um 14º capítulo que vai ser, digamos, uma homenagem às pessoas que construíram esse festival de jazz. Com fotos de bastidor, com os músicos, making off, digamos. Sim. Mas é uma homenagem às pessoas que trabalham montando cenário, montando som, carregando e fazendo o projeto, né? As pessoas que tocaram essa história toda. E a liberação de imagem, tudo foi tranquilo dos músicos? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a autorização de imagem, já no papel escrito e com assinatura, antes de fazer qualquer outra coisa do projeto. Porque se eu começo a tocar o projeto e fico 15 dias escrevendo um projeto e os músicos não autorizam, o projeto não existe. Então eu consegui autorização de imagem, deve fazer quase 1 ano, mais ou menos, que eu estou nesse projeto. Dos principais músicos, eu consegui do João Donato, do Toninho Horta, creio, do Yamandu, do Hamilton de Holanda, do Mauro Senise, do Peranzeta. Então a partir daí eu toquei o projeto. Eu digo, já tenho esses aqui, né? Creio que o Yamandu, ele respondeu o e-mail dizendo que topava, mas não mandou o papel escrito, enfim. Mas estava todo mundo aí, todo mundo meio que se envolveu, então eu criei coragem, né? E aí gostaram do resultado, né? E aí, algumas fotos eles já viram. Na época, alguns produtores levaram algumas fotos, me pediram algumas fotos, inclusive o pessoal do Hamilton de Holanda, o Marcos Porotinari, que é produtor dele, utiliza algumas fotos na divulgação de shows e de trabalhos do Hamilton, minhas, né? Que é uma honra para mim, né? O importante, assim, é que tem vários deles que têm algum vínculo com o município de Pelotas, né? Por exemplo, o Luciano Maia, os pais moram aqui em Pelotas. Vamos estar mobilizando essas famílias, essas pessoas para poder construir, terminar o livro, porque todo mundo vai querer estar vendo, assim, o pessoal que é a prata da casa, né? E que Pelotas, que tem a identificação, né, do município, de Pelotas, que saíram daqui, né? É importante, assim, que a gente apoie. Que beleza, Felipe. E além disso, tu continua, né, com esse livro, e tu continua trabalhando com produção de vídeo, junto com o Moviola, faz trabalhos de freelance também. Exatamente. E trabalha na universidade. Exatamente, eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas, né, no curso de jornalismo. E nesse momento a gente está circulando com o Cine Bairros aí, um projeto que não é da Moviola, da Campos Neutrais Filmes, mas que o Marco Valdo, um curta-metragem da Moviola, junto com o Esther, Maria Clara e o Sentimentário, que são produções dos alunos do curso de cinema da UFPEL, a gente está projetando cinema nos bairros, que é um projeto aprovado, um desses 17 projetos que foram aprovados. E o ano passado, a gente executa esse ano, né? E esse projeto agora termina esse fim de semana. Já vou aproveitar, vou fazer a propaganda aqui, né? Sexta-feira é a exibição às 19 horas, ali no Navegantes, no ângulo ali na UFPEL, né? Naquela rótula que tem ali, às 19 horas.
Sábado vai ser no Fragata, creio que na frente do campo do Farroupilha ali. A gente monta o telão a hora livre, a pessoa leva a cadeirinha, o chimarrão, enfim. E no domingo é o grande encerramento na Baronesa, no Parque da Baronesa lá. Parece que vai ter um show do Qual é o Serginho. horário, Felipe? É às 19 que começa a projeção. Mas a função já com música e tal, a gente já começa antes. Ali às 18 horas já tem movimento. E esse é um dos projetos aí, o Cinebags é um dos projetos aí financiados pelo Procultura de Pelotas. Legal. Isso é muito legal. Muito importante isso, levar, né, a cultura até os bairros, né? É um projeto que merece ser apoiado. Aí. Olha, eu vim para Pelotas faz uns 11 anos e não sei se no início eu não percebia porque não era muito envolvido ainda com a questão cultural aqui. Mas eu acredito bastante na evolução dos projetos culturais aqui em Pelotas e eu tô vendo isso, acompanhando isso e vivendo isso, né? E tomara que o Procultura evolua cada vez mais, né? Que venha mais verba e que os futuros governantes, enfim, sigam com esse projeto. Eu acho muito burocrático as coisas, sabe? A própria inscrição, por exemplo, para o 7 Entardecer agora, quer dizer, o músico que não tem acesso à internet, né? Que desconhece essas maneiras de se inscrever, ele não se inscreve. Se ele não é convidado, ele não participa, né? Ainda acho muito burocrático, né? E por isso que é importante essa levada da cultura nos bairros, mas também facilitar um pouco o acesso a quem não tem, né, essa facilidade de mexer com internet, com projetos, né? Nós mesmos já temos essa experiência, por exemplo, lá no Fragete, um projeto que a gente está desenvolvendo aí, que foi aprovado com a liderança da Diná. Se não é o envolvimento da nossa turma lá, né, das pessoas, não sai. Não sai porque as pessoas não sabem como procurar. Os formulários são online, tem que ter senha, tem que ter uma habilidade com a ferramenta, né, de informática e os nossos... a nossa população, e a grande maioria, assim, principalmente alguns músicos, eu acho que é nesse caso que o Rui está falando, mais antigos, eles não têm essa habilidade. Ir lá, pega o formulário, acessa, entra no site, preenche. Alguns formulários, eles têm tempo para ficar, não é o caso do Procultura, mas em alguns projetos e editais que tu abre, eles têm tempo para te ficar com ele abertos e tu tem que te preparar antes para trabalhar, né, naquela ferramenta. Sim, então, essa dificuldade que o Rui fala, né? Eu creio que o Procultura eu via como muito burocrático, mas agora que eu consegui, eu já não vejo mais. Eu já sei fazer um novo projeto. Né? E não é tão burocrático o Procultura aqui. E o Procultura serve como escola para a LIC, para a Rouanet, creio que seria um outro passo para os produtores culturais. Eu nunca me envolvi, nunca fiz nenhum projeto. Por exemplo, na Moviola, a gente tem o Rafa Andreasa, que é que faz os projetos e pesquisa, e o Rafa é advogado, então ele já vem dessa questão de ler e ver lei para cá. Sim. Só que eu acompanho o trabalho dele e realmente é muita burocracia mesmo, sabe? É muita tu dispensa, tu coloca ainda muito tempo nisso aí para tu ver se o projeto vai ser primeiro habilitado e depois por mérito. Então tem que acreditar muito no que a gente está fazendo e produzindo. E eu creio que se a pessoa escrever um projeto para o Procultura e não foi aprovado, a pessoa tem que continuar. Se acredita no projeto, tem que tentar melhorar esse projeto e colocar em outra lei, em alguma outra forma. Eu tenho um outro projeto que eu, por esquecer de enviar um papel, eu não fui habilitado num concurso da Funarte, né? Fiz tudo, todos os papéis, imprimi um monte de fotografia para mandar como portfólio. Não enviei um papel, o projeto não foi habilitado. Eu perdi o prazo porque eu podia reenviar, né? Eu perdi o prazo porque eu tinha que pesquisar isso aí. Eles não enviavam, né? Nenhuma informação. Eu tinha que ficar pesquisando, né? Eu achei meio ruim. O Rui fala da questão da acessibilidade, ela é complicada ainda. Então, por isso, sim, nós e um grande grupo de mobilizadores, que eu chamo mobilizadores sociais, estão aí apoiando e se colocando sempre à disposição. O próprio COEP fez esse papel. Nós criamos, acho que em 2007, 2008, o Núcleo de Elaboração
a projetos sociais. Então, no núcleo já teve vários voluntários, pessoas professores de português, pessoal ligado à área de financeira, porque às vezes tu tem que fazer um plano orçamentário Sim. de custo para aquele teu projeto, e aquilo tem que ser correto e já fazer já uma estimativa que tu faz o projeto num período e tu vai receber aquele recurso em outro, e as coisas mudam. Os orçamentos mudam, isso é complicado. Então, tu tem que ter um aparato sério de técnicos, né, que te dê essa condição. Realmente estão aí, os recursos estão aí, mas eles ainda estão de forma difíceis de serem acessados. Já existe, né? Procultura Sim. também a respeito, né? Também estou vendo uma evolução do Procultura do município de Pelotas. Me agrada muito saber que tem um conselho de cultura que cuida, que está assim na fiscalização, né, do que vem e do que realmente é aplicado. Então, são realmente avanços. Mas a gente sabe que com a demanda, agora mesmo tu acabou de falar, 107 projetos, né, com certeza com a mesma garra, com todo o aproveitamento, com certeza, cultural, que poderia se estar investindo no município, eles estão ainda numa gaveta. Então, mas tem um lado positivo, porque antes não eram 107, eram 50 e poucos. Antes eram 30 e poucos. Isso foram 107 habilitados, ou seja, as pessoas já sabem fazer. Com coragem. As pessoas já sabem fazer. Na questão do mérito, optaram por 17 por causa de uma questão de verba. Tinham 340 mil, creio, né? O teto é 25, né? Então, imagina se tem 1,5 milhão aí, quantos projetos iam entrar, né? Filipão, nós estamos encerrando o nosso tempo. Posso só agradecer aqui? Agradecer e pode pessoal. repetir as informações da vaquinha, do livro aí, para deixar como última informação, para que as pessoas ajudem aí. Eu preciso agradecer as pessoas que estão trabalhando no projeto, né? Que é o Alexandre Matos, através da Lua Nova, está fazendo a produção executiva, meu grande amigo. Temos a nossa assessoria de imprensa, a Gabi Maza e o Roberto Giovanaz, nas redes sociais, através da Satellite Press. A Nativo Design está fazendo projeto gráfico, na figura do Valeirão. Gosto do nome do Valeirão. Sim. É quase um vaneirão. Vaneirão, Não posso esquecer. A Ana Maia está fazendo a tradução para inglês. E o nosso querido Duda Keiber está fazendo a correção do português aí dos textos. E apoiando também. Aí. Nossa, uma pena que ele saiu da prefeitura, né, cara? Encontrei com ele. Pois é. Saiu da prefeitura. Uma pena, né? Essas pessoas não. O que mais tem que agradecer? Hein? Ué? Minha mãe, tem que agradecer o Alberto Aldo da Moviola, que me empresta o computador para editar as fotos, para selecionar as fotos lá e tal. E ele é o meu grande, digamos, mentor, assim, na questão fotográfica. Ele me puxa a orelha um pouco. Essa aí não. De repente essa outra. Né? E tem que agradecer ele também, e a vocês pela oportunidade. Lá em 2005 e pela oportunidade agora. Né? Lê o negócio pra... Lê o quê? Ué, aí, como é que a pessoa... o site, né, para a pessoa comprar. Então, vou repetir aqui, quem quiser apoiar o projeto, é no financiamento coletivo. O site é www, né? Catarse, com S, .me, M de Maria, e E de... Escola. de escola. E / Livro Jazz, certo? Vai ali na opção apoiar esse projeto e escolha a opção. É mais prático gerando um boleto, já aviso. O site... Pelo cartão, mais fácil o cartão deve ser. O cartão tem que entrar no outro, no PayPal, paga através de um site que dá mais segurança no pagamento, que é o PayPal e tal, mas tem que fazer um outro cadastro que aí não tem, enfim. Eu acho que o site entra em inglês. Se colocar ali, por exemplo, catarse.me / PT de português, PT, / Livro Jazz, já entra direto em português. Beleza. Tá? Ok, Felipe. Fica no ar durante 58 dias. Podem esperar o início do mês. Dá tempo. E eu conto aí com o apoio de todos. Todo mundo tem um livrinho aí em casa. Um livrão, na verdade, eu pretendo fazer. Com certeza. Obrigado aí, uma boa tarde a vocês. Boa tarde, Felipe. Te agradecer, te parabenizar. Acho que o Felipe, ele retrata bem, né, o nosso discurso lá de trabalho da Embrapa, que eu sempre disse, né, que o futuro profissional, né, começa já no estágio, né? E a gente sempre tem esses exemplos, assim, e é com muito orgulho que a gente vê esse menino, né, apesar de ter quase 30 anos, para nós é como se estivesse chegando agora
Sempre menino, sempre de bom humor. Sempre Fiz a barba, agora tô com 25. Fez a barba, procurando novas experiências, né? Se arriscando, não tem medo de trabalho, né? Não tem medo de procurar ajuda. Então, por isso que ele está se tornando esse profissional aí muito requisitado. Né? Esse livro, com certeza, a gente vai voltar aqui, tu vai voltar depois para falar do livro. Vou voltar quantas vezes tu me convidar para vir aqui. Manda lançamento. É isso, pro lançamento. Também acho, bem? sim. Eu também quero somar, colocar assim em cima das palavras do Rui a nossa alegria, assim, até se a gente fica sensibilizados, assim, em saber que vocês cresceram enquanto profissionais. Isso é muito bonito, e também dessa linha, esse alinhamento assim com a questão da responsabilidade social, essa questão da cidadania, né, que está assim em cada gesto, em cada frase que vocês colocam aqui para nós no rádio. E não tem como a gente não apoiar esse tipo de iniciativa, de não apoiar, e vamos estar querendo que realmente as pessoas, tu lá no metade quando chegar a 30 e poucos dias, de repente, tu liga de novo para cá, a gente vai estar divulgando de novo esse link lá da internet, para as pessoas realmente entrar e comprar de fato o livro, né? Acreditar na tua palavra, acreditar na proposta e no contrato que tu já assinou, e fazer de fato que as coisas aconteçam na área cultural no município de Pelotas. Então, tu tá de parabéns. Obrigado pelo espaço também. Nós retornamos então com a Rede Coep de Mobilização Social. Estamos aqui recebendo a visita da Didinha, já vai falar com a gente. O pessoal aí que tá, os ouvintes vão matar saudade dessa voz maravilhosa aqui, marcante da Rádio Com. Mas antes temos a presença do Paulo Fonseca na nossa linha com a nossa dica de saúde bucal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem, Rui? Tudo bem? Tá dando uma microfonia, sou eu? Não, mas alô? eu até desliguei o... Alô? Alô, consegue me escutar, não? Olá. Pode falar, doutor. Tudo bem, Rui? Tudo bem. Então tá bom, tratando a gripe como sempre? Olha, já tô congestionado um pouco, mas a gripe já tá me deixando... Tá diferente, né? Um pouco fanho só. Dá pra notar sotaque diferente. Mas como o importante é o instrumental, o vocalista, a gente consegue alguém, né? Não é assim também, né? Até o instrumental atrapalha, a gripe atrapalha tudo. Atrapalha também, Tá bem. Bom, mas vamos falar do que eu entendo, né? Infelizmente, música eu só gosto de ouvir e apreciar, não nasci com esse dom.
Vamos falar de saúde oral, né? E como tudo que se tem que tratar, o mais importante é prevenir. Então hoje vamos falar um pouquinho em prevenção. E um dos itens básicos importantes da prevenção é a escovação, né? Como que eu vou fazer essa escovação? Qual é a finalidade da escovação? O pessoal pensa a escovação, primeira coisa, em remoção de alimentos dos dentes, né? Também funciona e tem essa finalidade, mas além de tudo a importância dele é desorganizar aquele filme dental, aquele biofilme que se forma sobre os dentes, né? Que conhecido também como placa bacteriana. Então a escovação, além de remoção daqueles resíduos de alimentos que possam porventura se acumular entre os dentes ou sobre os dentes, também tem a finalidade de desorganizar esse biofilme e dificultar ou impedir a formação da cárie. E a importância da escovação, como escolher uma escova? É uma dúvida que o pessoal tem, de preferência cabeça pequena, que consiga fazer uma escovação correta entre os dentes, sem machucar a gengiva, cerdas macias, extra macias, de mesma altura de preferência, que proporciona ao paciente uma boa empunhadura, que ele consiga chegar nas regiões mais difíceis. Desculpe intervir, doutor Paulo, mas aquelas escovas que têm umas saliências diferentes não são recomendadas? Elas são assim, por que a gente recomenda de uma mesma altura? Elas são menos, são mais fáceis do paciente usar sem se traumatizar. Aquelas outras podem ser usadas, porém exige um cuidado bem maior, porque devido àquela diferença na altura das cerdas, ela tem uma chance maior de causar um trauma, uma agressão ao tecido gengival. Aí já tem que ter uma angulação correta, uma empunhadura diferenciada para conseguir com que aquele desenho diferenciado realmente encaixe entre os dentes. E se a gente fizer a escovação pura e simples, sem olhar no espelho, com aquela escova, a chance de machucar a gengiva é maior. Então a gente recomenda, genericamente falando, uma escova com cerdas extra macias e de mesma altura. Muito bom. Para melhorar essa escovação sem chances de trauma. Uma escovação deve ser feita após refeições, sempre entre 20 e 30 minutos no máximo após essa refeição. Qualquer refeição? O ideal sim, porém assim, a gente sabe que se a escovação for realizada 2 vezes por dia, com trabalhos feitos, uma boa escovação pela manhã à noite, se consegue fazer com que não haja instalação de cárie. Porém, não é só a cárie que a gente tenta evitar, então se preconiza que pelo menos 3 vezes por dia. Claro, o ideal seria, se comer alguma coisa, escove o dente. Só que é muito difícil a gente conseguir isso, mas se fizer no mínimo 3 vezes no dia, mantendo esse intervalo, certamente, além de prevenção da cárie, vai se conseguir também uma gengiva saudável, porque não é só a cárie que nos interessa prevenir. A gente também tenta evitar esse biofilme depositar, acumular sobre os dentes e a gengiva, e ter uma gengiva sem inflamação, sem irritação, uma gengiva saudável, sem sangramento. O uso da pasta, como todas elas têm um conteúdo de flúor aceitável, mínimo padrão, que senão não poderia ser comercializada, todas podem ser usadas. Tendo alguns cuidados de sempre, por exemplo, botar pouca quantidade. Então se preconiza, em vez de botar o creme dental ao longo, que se ponha transversalmente as cerdas, que é o suficiente para que se escove todos os dentes, e principalmente em crianças se evite a chance de ter fluorose, coisa assim, para que essa fluorose não acabe interferindo na formação do esmalte. E o tempo de duração de uma escova? Como é que a gente sabe que a escova já não dá mais? Essa é outra pergunta que os pacientes fazem bastante. Existe um padrão, olha, a escova deve ser trocada de 3 em 3 meses. Mas tem gente que tem escova no trabalho, uma escova em casa, então varia muito. Pode ser maior ou pode ser menor. Varia muito também com a força com que a pessoa utiliza, a pressão que é feita sobre os dentes. Mas o ideal é se controlar. Onde aquela cerda tiver qualquer alteração,
na sua forma, der uma, entre parênteses, uma entortadinha, já está na hora de trocar. Porque essa mudança da angulação da cerda, quando se fizer a escovação do dente, essa mudança vai traumatizar a gengiva. Então, o ditado antigo é que a troca de 6 em 6 meses, o padrão entre aspas. Como visite seu dentista regularmente, não mais se diz visite seu dentista a cada 6 meses, que é uma coisa bastante individualizada. Então, não dá para a gente dizer também na escova um padrão geral. Se diz normalmente em torno de 3 meses ela deve ser trocada, porém, muitos pacientes trocam antes, porque pessoas que têm uma tendência a fazer uma pressão maior acabam deformando a cerda com maior facilidade. Então, quem usa aparelho também, certamente vai fazer uma troca, aparelho ortodôntico, vai fazer uma troca mais frequente, porque a escova vai se deformar mais rapidamente. Ô, doutor Paulo, boa tarde, Diná, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente, quando vai fazer essa escolha quando vai se fazer a compra da escova de dentes, eu observo que tem alguns modelos que tem, assim, aquelas cerdas coloridas. Aquilo é estético, só para chamar a atenção do consumidor, ou também tem alguma coisa a ver? Assim, normalmente, que a diferença de cor indica dureza variada. A maioria delas indicam assim que umas são mais macias, outras são dentro da mesma escova com durezas variadas. Uma é extra macia, outra é macia, porque eles preconizam que de acordo com a forma, como o Rui tinha perguntado antes, aquela que tem partes mais altas, mais baixas, tu vai fazer uma escovação de uma parte do dente, da outra, no intervalo entre os dentes, uma mais comprida para entrar entre um dente e outro. Só que são escovas que exigem mais cuidado, como eu tinha falado antes. Então, o ideal é que se pegue uma escova uniforme e com as cerdas todas da mesma dureza. Além do que também existe a possibilidade da escova elétrica, que na realidade é a pilha, mas que só nos requer mais tempo, mas é muito boa, porque aí não somos nós que escovamos os dentes, sim a escova. Então, nosso único trabalho é parar a escova um período de tempo, em torno de 30 segundos em cada dente, para que ela, em cada face do dente, para que ela escove o nosso dente, não a gente faça um movimento com o braço, o que facilita a limpeza e diminui a chance de traumatismo também. Então, também pode ser usado desde que se disponha de um pouquinho mais de tempo, né? Que esse tempo, a maioria das pessoas na correria não consegue despender aqueles 2 minutos que se preconizariam para fazer uma escovação correta e com calma. Ótimo, beleza. Obrigada. Muito obrigada. Para finalizar, além da escova, da escovação, é lógico, a gente também deve se utilizar do fio dental ou das escovas interdentais para remover esses restos de alimentos e desorganizar aquele biofilme que a gente falou na região entre os dentes, é importante. Além também de escovação da língua, que nos ajuda muito, ou com os limpadores de língua, ou com a própria escova, evita bastante o mau hálito e aquela formação da chamada saburra lingual, que fica aquela pasta esbranquiçada, muitas vezes sobre a língua, que acaba nos dando um mau hálito. Então, se a gente conseguir juntar todos esses fatores, vai ter uma higiene oral boa e com uma prevenção à cárie, certamente vamos ser felizes em termos de hálito e sorriso. Valeu, doutor. Obrigado, um abração. Ok, um abraço para vocês, bom programa. Obrigado. Bom, Obrigada. nossa próxima convidada já está aqui presente no estúdio, a professora Matilde Contreiras. Mas antes da gente conversar com ela, vamos aproveitar essa voz aqui da Rádio Com. Durante muitos anos esteve aqui todas as tardes com a gente. E os ouvintes, né, e os rádio companheiros aqui, sentimos muita saudade da Didi. Tudo bom, Didi? Tudo bom, Rui, tudo bom, todo mundo. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou apaixonada pela Rádio Com, minha escola, minha primeira casa. Eu acho que vai seguir sendo,
porque a gente sai da Rádio Com, mas permanece nela de algum modo, né? Então, sempre que eu posso, eu faço uma visitinha aqui para rever os companheiros, para deixar alguma contribuição de alguma forma, seja de pauta, seja... Enfim, né? A Rádio Com, ela é movida pelos colaboradores que existem nela e fazem parte durante esses 13 anos, né? Então é sempre bom estar aqui e ver também que a Rádio Com seguiu crescendo com programas como o de vocês, que tem movimentado muito em diversos temas, tanto a cultura, que tem essa valorização, saúde, meio ambiente, educação, projetos sociais. Então é muito bacana ver que, além do programa do COEP, tantos outros têm tomado uma força grande e a Rádio Com segue aí nas ondas livres. Pois é, Didi. E a Didi também é um outro exemplo, né, de lá que a gente estava comentando antes, como o Felipe, né? Campal, que ainda continua com a gente aqui, esse gurizão. Gente muito boa. Meu colega de profissão? Colega de profissão, né? Também começou com um publicitário. Estágio, né, Didi? A gente falou da importância de toda a experiência que tu tivesse para dar continuidade à tua carreira, né? É isso, né? As coisas seguem. A Rádio Com, ela acaba sendo uma passagem, né? E eu, por muito tempo... vivi aqui, comecei com um estágio, segui minha carreira aqui e agora outros voos, né? Tanta coisa acontecendo, a gente tentando contribuir um pouco mais para a cidade de alguma forma através da informação. Sabe tudo de futebol agora? Não tudo, né? Um pouquinho. Futebol um pouquinho menos do que outras coisas, mas vamos lá, né? Quando abre esse espaço a gente tem que... Trabalha na Roupilha, né? Também. Fala um pouco da Maria, como é que é o nome é uma agência, né? Uma agência de comunicação social, né? A gente sabe que em Pelotas é difícil existir um espaço onde as instituições possam estar entrando em contato e está tendo ali um plano de comunicação que envolva assessoria, envolvendo vídeos, textos e todo um acompanhamento em redes sociais. E por eu ter um envolvimento muito grande com movimentos sociais, sempre tive esse desejo junto com outros colegas, né? Com o Roger, com o Carlos. Então a gente colocou esse sonho de verdade, assim, para ser realizado. E estamos há 2 anos, 3 anos juntos com a Maria Bonita Comunicação, que é uma entidade, uma agência de comunicação que busca estar trabalhando com cultura, está trabalhando com movimentos sociais, projetos sociais, através da comunicação, que é uma ferramenta muito importante, né? Então, por conta disso que eu tive que também estar me dedicando a esses novos projetos e aí nasceu o Supapo também, que é o projeto mais recente da Maria Bonita, onde a gente... tem um site de notícias, todos estão convidados, o supapo.com, é um jornalismo colaborativo e humano que a gente costuma chamar, então podem participar, enviar pautas, sugestões, tem o espaço do leitor, onde o leitor é repórter também, que é muito importante, né? A gente dá esse espaço às pessoas que querem poder contribuir com a informação, diferente de uma mídia mais tradicional, que não tem esse espaço, que não é democrática de fato, né? É uma luta a democratização da mídia, tanto de movimentos e veículos como a própria Rádio Com. A Maria Bonita se soma nisso também, né? E está buscando, através de jornalistas que se unem para buscar uma democratização maior dessa informação que, infelizmente, muitas vezes é privada, especialmente na nossa cidade, que também tem essa realidade, né? E é isso. Ok, parabéns então pelo trabalho, pode contar, se a gente puder contribuir, estamos aqui à disposição. Claro. Até hoje eu queria convidar todos às 7 horas da noite, nós vamos estar fazendo uma fala sobre o trabalho da Maria Bonita Comunicação, que é o novo projeto do Procultura que a gente aprovou, que é um documentário que vai se chamar Na Construção do Ser, um documentário que vai falar sobre o núcleo de teatro popular que existiu em Pelotas na década... Eu não vou falar a década porque eu posso estar errando, não sei exatamente o tempo que existiu, mas nasceu dentro dos sindicatos de Pelotas e trabalhavam com o teatro do oprimido, né, com uma busca aí de trabalhar o teatro de uma forma social nas comunidades de Pelotas, dentro dos bancos onde as pessoas estão ali na fila para poder fazer um pagamento e se depararem com um teatro social. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso hoje à noite no evento... um evento de teatro que está acontecendo aqui em Pelotas, ali no Casarão 8, a partir das 19 horas. Que é o convite, então. Todos convidados. Valeu, obrigado pela presença. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns. Valeu. Quem sabe a gente vai para o intervalinho para não interromper o bate-papo com a professora Matilde, tá? Porque senão a gente vai começar e vai ter que interromper, aí a gente já volta rola. Com tudo. É isso aí? Tá voltando.
comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Retornamos então com a Rede Coep de Mobilização, com a música Noites Cariocas ao fundo, a pedido aí da professora Matilde Contreras, né, que gosta de uma boa música, e ela gosta de boa música, mesmo que chorinha é boa música, né, professora? Seja bem-vinda então ao nosso espaço aqui. Vamos passar a condução da entrevista, né, da convidada, que é da Diná Bandeira, que tem bem a ver com a área que ela está trabalhando. Passo a bola para ti. Então, Rui, obrigada, professora Matilde, pela presença aqui no nosso programa, a Rede Coep de Mobilização Social, todas as quintas, de 1h30 até 2h30, quase 15. A gente fica aqui falando sobre muitas coisas, e entre elas a questão, hoje, assim, o convite veio por indicação do Dr. Rony Quevedo, que passou agora o projeto, né, do teste de visão nas escolas. Então o nosso assunto vai em torno disso, e quero que a senhora comece assim, falando um pouquinho do seu trabalho, dos 22 anos que a senhora tem de construção de trabalho dentro da Universidade Católica de Pelotas. Depois a gente vai falar sobre o tema, sobre os testes de visão e da importância que a senhora considera esses exames, que é simples, como o Rony diz, é muito simples, e da importância que tem a para a vida das crianças, né? Que às vezes tem essa dificuldade, a gente não observa, não percebe. Boa tarde, então, professora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Parabenizo vocês pela iniciativa de ter uma rádio diferenciada, né? E pelo que eu vejo, assim, que todo mundo coloca a mão na massa, né? Isso é muito interessante, fazer um trabalho em cooperação, né? E boa tarde, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. E eu estou aqui até em homenagem ao meu colega, o professor Dr. Rony Quevedo, porque não é o primeiro projeto que ele faz observando os detalhes da vida humana e como esse projeto pode vir atender, né, melhor a sociedade. Então, não é o primeiro, e eu tenho certeza que não será o último, porque eu sei que ele vive a mil, pensando e executando, né? Então, na verdade, hoje eu estou aqui para parabenizar o meu colega pela iniciativa e justamente dizer o meu depoimento, porque faz 22 anos que eu estou trabalhando na Católica na formação de futuros professores, né? E a minha área é a linguística. Então, tem muito a ver essa observação da importância desse trabalho e dessa lei, né? Porque o aluno começa a escrever olhando o quê? O quadro, né? Então, na verdade, eu venho mais nessa reflexão, colocar o meu depoimento como educadora e também como mãe, porque eu vou contar aqui um episódio que eu passei com meu filho justamente nessa área da visão. Então, vamos lá. Que idade tinha, mais ou menos, o teu filho? Na alfabetização, né? 6 aninhos? Isso, 6 a 7,
E, na verdade, de 6 a 8, porque levou tempo para nós observar que o problema não estava que ele errava o número ou a letra, né? E sim que ele não via bem o que estava escrito no quadro. Então, quando nos demos conta que isso... Aí eu digo, não, temos que levar no oculista, né? E interessante que realmente ele precisava para a visão de longe. Tinha miopia, né? Então, é um teste simples, que às vezes a gente pensa que o aluno escreveu mal porque não sabe escrever, ou fez a conta errada porque não sabe a tabuada, ou porque não sabe somar ou restar, e na verdade que o caso é outro, é físico, né? Que não vê. Então eu queria trazer a minha experiência em casa, né? Nunca pensamos que podia ser um problema de visão, né? Até nos darmos conta que é. A senhora, não sei se a senhora vai conseguir me responder. Esse teste, ele pode ser também feito por um professor? Porque já que ele é de identificação de letrinhas de vários tamanhos, ele pode ser, a gente pode treinar os professores para eles poderem estar fazendo com a sua turminha em sala de aula? A semana passada aconteceu a semana acadêmica do curso de letras da Universidade Católica, e uma das conversas com os alunos foi o professor Ronin expondo o seu projeto. E ele explicou que ia tentar, o próximo passo era formar ou dar uma oficina para alguns educadores, justamente para que se possa fazer em sala de aula mesmo. Então, eu acho que é importante que o professor se aproprie, né, dessas técnicas, sim, que se é simples, um professor pode também estar... Porque ele está mais próximo, como você diz, às vezes a mãe está com tem outros cuidados e não percebe que o filho tem dificuldade na hora de escrever ou na hora de fazer a continha, que troca a letra ou o número. Então, se o professor que está em sala de aula, ele conseguir nos ajudar, né, a família nesse cuidado, seria bem interessante. Sim, seria interessante. Eu sei que ele comentou quando estava conversando, na saída até, que um dos passos a seguir era justamente preparar pessoas para poderem executar esse exame, esse teste, na verdade, nas escolas. Ótimo. E a professora, me conta então um pouco como é que é o seu trabalho na universidade, na área de linguística. Isso. A senhora trabalha, então, é licenciatura para professores de língua. Então, a senhora prepara os professores que estão no mercado aí do trabalho. Professores de português, né? Na verdade, eu não sou professora de português, sou de espanhol, por isso meu sotaque até. Mas isso não teria nada a ver, mas é que eu me formei na Argentina e vim trabalhar aqui, porque na verdade eu saí daqui, fui morar na Argentina, em Mendoza, é a terra do meu pai, e nós eu era pequena, tinha 6 anos, né? Toda a família fomos para lá. E aí eu entrei na alfabetização aos 6 anos, e na verdade a minha língua materna foi construída, indivíduo, foi construída a partir da alfabetização, porque eu sinto o espanhol como minha língua materna, né? Mas aí eu estudei, eu fiz todo o ensino fundamental, o médio e a universidade, e depois, com os problemas econômicos, eu vim tentar trabalhar no Brasil, uma vez que eu tinha também a nacionalidade. E aqui sim, aí eu fiz a especialização em literatura comparada, Argentina, Uruguai e Brasil, que me ajudou muito a aprender muita literatura do Brasil, que na Argentina não chega, né? Assim como não chega de lá para cá, daqui para lá também não. E depois eu fiz o mestrado em linguística aplicada, aí me dediquei a observar, analisei
as duas línguas, fiz análise contrastivo e depois fiz o doutorado na área também uma análise mais na verdade sociolinguístico. Aí eu já fui para sociolinguística. E então eu me dedico muito a essa parte linguística, né? E eu dou aula de compreensão, produção textual, mas mais na língua estrangeira. E eu vejo essa problemática a partir do viés linguístico, né? Mesmo que seja de uma língua estrangeira, também compreendo como se constrói a língua materna, né? A partir da alfabetização. E por isso que eu acho tão interessante este projeto, porque ele, na verdade, vai atacar ali na alfabetização, né? E que é o espaço que realmente se pode detectar uma vez que o aluno não percebe o que está escrito no quadro, por exemplo, né? Então, é mais ou menos por aí. Existe diferença regional, assim, dessa apropriação da linguística? Sim, é isso que é a sociolinguística, né? A sociolinguística justamente vai observar, vai analisar, vai levantar os dados sociais separados, pode ser por espaço regional, pode ser por faixa etária, pode ser por sexo, pode ser por instrução, né? Então, a sociolinguística, na verdade, observa a produção da língua nas suas variantes. Ótimo. Professora Matilde, como é que é para uma doutora da área essa fase aí da internet e dessa comunicação toda truncada, toda com gírias, toda com símbolos? Tem um livro que eu gosto muito, Português da Gente se chama, Hilari e Basso, são os dois teóricos que construíram o livro. E eu achei muito interessante, no último capítulo, ele explica um dado, faz uma analogia do professor de português em sala de aula e o guia de turismo. E eu achei muito interessante essa analogia que eles fazem no último capítulo, que ele diz que todo guia de turismo, o que faz com o turista? Mostra a cidade e geralmente mostra os lugares mais pomposos. Ninguém vai levar lá para os bairros, né, da periferia, né? E então ele diz que o professor de português, ele tem que ser um guia de turismo que mostre os lugares pomposos, como seria a língua formal, né, a regra, e também a periferia, que seria justamente todas essas variantes, né, que nascem, às vezes perpetuam, né, de geração para geração, às vezes não, como é o caso da tecnologia, né? Quando eu aprendo de repente uma abreviação na tecnologia, no Orkut e tal, já daqui a pouco já saiu essa abreviatura, né? Então, na verdade, eles explicam isso, que o professor tem que trabalhar, sim, com esses espaços diferentes da língua e não ficar só nos lugares pomposos, como faz o guia de turismo, né? E sim andar por todas essas regiões e mostrar para o aluno que isso existe. Então, eu gostei muito de uma professora que meu filho teve, a professora Beatriz se chama, que ela começou a explicar para eles, ou a professora Eduarda, agora não me lembro qual das duas, não, acho que foi a professora Bia. E chegou meu filho muito feliz, assim, ele diz assim, a professora explicou uma coisa tão interessante hoje. Ela começou a perguntar assim, tu vas de vestido longo para a praia, disse para uma, assim, toda enfeitada, toda maquiada? Não, ela diz uma menina, né? E tu vais de chinelo e
e bermuda para uma festa de 15 anos, por exemplo, para um rapaz perguntando? Não. Então, assim acontece com a língua, né? Tu vais utilizar a língua segundo o espaço, porque senão fica ou muito snob, né? Se tu usares muito pomposo num local, como é o caso de ir de festa e maquiada na praia, ou tu vais ser talvez menosprezado ou vais enfrentar um preconceito, né? Se utilizares uma língua mais informal num espaço que exige a produção formal. Eu adorei a analogia que ela fez, né? Ao mesmo que fez os teóricos nesse livro, né? Ótimo, gostei também de ouvir. E a gente, na verdade, matemática e as línguas, o estudo das línguas sempre é meio que dramático para todo estudante, né? A gente, o espanhol é complicado, inglês é mais difícil ainda, e o nosso português a gente tem noção, eu tenho a impressão que nunca a gente vai saber falar de forma correta, né? A gente aqui dá cada fora, pode-se dizer, aqui no ar, né? Porque ele é um desafio. E imagina o grande desafio também que é para o professor hoje, né? Então, assim, de mostrar todas as áreas da linguística, a área nobre e a área periférica, né? Exatamente como a senhora falou. É um grande desafio. E quais são, assim, as dicas que a senhora normalmente tenta dar para as suas alunas, assim, que estão entrando aí no mercado de trabalho e, óbvio, que querem logo começar a ter, assim, a gerar, né, o recurso, ter o seu emprego, né? Qual é, assim, a grande dica de uma doutora da área? Eu faço, quando eu explico o espanhol, eu sempre, claro, é inevitável não deixar de fazer uma analogia ou uma análise contrastiva com a língua materna do aluno, né? Então, às vezes, eu falo para eles assim, porque isto acontece da mesma forma que no português, ou seja, o português tu precisa do verbo depois do sujeito e tal. E, às vezes, eu vejo que quando eu uso muita nomenclatura, o aluno fica meio perdido, ele sabe utilizar, mas quando eu falar em nomenclatura, meio se perde, né? Então, se conselho fosse bom, seria cobrado, né? Mas se eu pudesse dar uma dica, assim, um parecer, que o professor de língua, ele sempre parta da realidade do aluno e não das nomenclaturas expostas pela academia, por exemplo, né? Depois pode até fazer refletir, porque ele vai precisar dessas nomenclaturas, vai precisar das regras, lógico, né? Mas ele pode partir da realidade do aluno, do que ele produz, como ele produz. Por exemplo, se é na internet, como tu faz uma mensagem para teu colega dizendo que tu esperas ele, sei lá, ou esperas, né? Não esperas ele, aqui está, né, a produção. Num local, determinado horário, né? Como isso depois se produz formalmente? E por que se produz assim? Como é a construção? Então, eu penso que o melhor é sair da realidade do aluno e dali partir para a formação na estrutura ou na parte formal. Ótimo, ótimo mesmo. Eu tenho várias amigas assim que são professoras de letras, tanto do inglês como do português, e vejo assim um grande esforço e a dedicação que elas têm, e inclusive criando assim formas de cativar, porque já como eu estava falando, todo mundo meio que tem, tem prova de línguas, já é difícil. Então, eu vejo que elas criam, assim, algumas ferramentas para atrair o aluno no teatro, na própria construção de textos. E o que a senhora
poderia estar comentando sobre essas ferramentas que o estudo da linguística pode estar oferecendo para encantar o professor e o professor depois encantar o seu aluno. É muito interessante. Na semana passada já tinha comentado que houve a Semana Acadêmica do Curso de Letras da Católica e um dos palestrantes comentou como ele levava a construir poema e que no início, quando ele começou a trabalhar com um grupo com problemas, né, de conduta, e aí ele disse, como eu vou dar agora poema, né? E aí eles disseram, o professor vai dar poema, isso aí é de mulherzinha. E diz, tu sabias que tu és? Inter ou Grêmio? Eu sou Grêmio. Bom, o hino do Grêmio primeiro foi poema e depois foi canção, né? E então aí ele coloca as produções, ele dá a teoria do poema e depois pede para eles produzirem. E ele trouxe vários exemplos, né, sobre como os alunos se empolgavam e utilizavam, né, falas aí do dia a dia deles, da sala de aula, traziam os seus colegas. E isso fez sentido para eles, né? Para eles produzirem. Não ficou só recepção, e sim participação. Então, eu acho que é por ali. É participar, levar o aluno a participar, que ele produza, e não somente um receptáculo. Aí eu vou cativá-lo, certamente. Nós tivemos uma professora, eu acho que da Católica, a professora Ângela Caruso? Que trabalhava o Camões, né? Ângela Trepton, sim, perfeita. Ela trabalhava os textos de Camões e fazia umas esquetes teatrais, e isso a gente até levou lá para nossa organização nos dias de Semana de Qualidade de Vida, a gente fez, e era maravilhoso, os alunos todos se caracterizavam e viviam aqui. E aí estão produzindo uma obra escrita há séculos, eles estão produzindo de uma forma muito natural. E eles terminam aprendendo, né? Então tá, Rui, aqui ó, não sei se quer fazer alguma pergunta para a professora Matilde. Nós estamos, então, encerrando, agradecendo, assim, a participação, a visita da professora Matilde aqui na Rádio Com. Sinta-se sempre à vontade quando precisar, estiver fazendo algum trabalho assim diferenciado com suas alunos de espanhol, por favor, ligue ou venha aqui, traga-os aqui para a gente poder também estar experimentando, fazendo esses testes aí com os alunos no espanhol na Rádio Com. Seria bem interessante. Só uma curiosidade, né? Pelo menos eu interpreto que a grafia, né, espanhola, para mim, é a mais perfeita, né, com relação ao português, não seria? Justamente isso foi um dos temas que eu tratei no doutorado. Que legal. No mestrado eu fiz análise contrastiva de estruturas, e porque o brasileiro poderia construir algumas frases que fariam sentido se passassem para a sua língua materna, que é o português. Então, por exemplo, só um exemplo, no português existe o artigo o, e em espanhol existe o artículo el e lo. Então, o que faz o brasileiro? Certamente, para ele, soa mais dizer lo perro que el perro, né? E o lo ali não pode ser usado. O lo, ele pode ser usado, deve ser usado somente na frente de adjetivos e advérbios. Então, lo bello, lo lindo, lo comentado, né? E não na frente de um substantivo masculino singular. Então, eu fiz 14 observações em diferentes áreas das duas línguas. Já no doutorado, eu justamente observei esse dado, assim, ó, da liberdade do português na produção, na verdade, seria na produção
informal, mas aonde eu estou, não sei se informal, mas aonde eu estou mais preocupado com o que o outro me entenda, o que eu quero saber, e não somente que ele me escute, né? Então, o brasileiro, ele produz a língua quando nesse momento ele não se preocupa pela regra. Ele se preocupa mais para que o outro me entenda. Então ele usa, eu disse para ele, né, como eu disse recém, vai convidar ele, né, e não vai convidá-lo, mas quem diz vai convidá-lo? Já no espanhol, como a característica do espanhol é um pouco mais conservador, ele vai dizer sempre, vas a invitar-lo. A criança que não foi alfabetizada e o professor da cátedra e o senhor que de repente fez só o ensino fundamental. Então, eu observei isso, que na verdade, quando o brasileiro modifica o seu espaço e momento de língua, ele se dá o direito ou fica mais à vontade de produzir uma língua que para ele faça sentido. E o hispânico não. Ele fica mais preso à regra. Então, só vou finalizar com um exemplo. Por exemplo, no espanhol, no português eu posso dizer estava eu, fulano e mengano na entrevista. Posso, né? Só que, pela regra, eu deveria estar no final. Aí, no espanhol, por questão de regra linguística e educacional. Aí, no espanhol, também tem essa regra. Só que se eu disser, estava eu, fulano e mengano, e alguém vai me dizer, el burro adelante para que não se espante. Alguém vai me dizer na roda. O que quer dizer isso? O burro na frente para que não tenha medo, né? Ou eu mesmo vou me corrigir. El burro adelante, né? Porque eu deveria dizer fulano e eu. Muito bacana. Beleza, então, essa aula de espanhol foi gratuita, Rui. Maravilha. Maravilha. Mas ela vai ter que voltar aqui, porque eu adoro. Eu sempre digo que nós aqui estamos errados aqui nesse continente sul-americano. Porque nós falamos português, né? O espanhol seria mais. E é tão fácil. Gostoso. Eu também acho. Mas o português também é muito bonito. É bonito, muito bonito. É lindo, lindo, lindo. Eu agradeço vocês pela oportunidade e eu volto a dizer a minha homenagem aqui ao meu colega professor, doutor Rony, pela sua iniciativa e as suas conquistas. Valeu. Um abraço para o Rony. Tá? Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Boa tarde. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com.